profetizar que toda área morta da tua vida haverá uma ressurreição. Eu quero profetizar que se nós nos apresentarmos Ele com um cântico da fé agora, cântico não é apenas músicas, com o cântico da esperança, com o cântico de você voltar a ter aquele desejo de servir a Deus. Qual é o cântico que você quer entrar na presença dEle agora? Qual é o cântico diante dEle? Eu quero profetizar que nessa sexta-feira, se alguém foi vítima de obra de feitiçaria e de macumbaria, haverá manifestações pelo quebrantamento do louvor nesta noite. E todo demônio que foi enviado, ele vai ter que ir embora. Todo demônio que recebeu o pagamento para paralisar a tua vida, para te destruir, ele vai sair em nome de Jesus, pelo cântico que nós temos da autoridade do nome de Jesus. É um cântico, a autoridade é um cântico. A autoridade tem poder. Aquilo que entrou na tua casa, na tua família, demônios que receberam pagamento para te destruir, pagamentos nas encruzilhadas. O mundo espiritual é muito mais real do que se pensa. Mas eu quero dizer que Deus vai ressuscitar um novo cântico dentro de você. Deus vai ressuscitar um cântico novo. E talvez o cântico que Ele ressuscite é o cântico do primeiro amor. Porque é tempo de nós nos ressuscitarmos. Ressuscita, Senhor, a nossa comunhão. Ressuscita a nossa esperança. Fecha os teus olhos por um instante. Antes de nós levantarmos este louvor, você vai pedindo para Deus: Senhor, restaura em mim o teu cântico, Deus. Restaura dentro de mim o teu cântico, Senhor. Eu quero ter um cântico novo, Deus. Talvez o cântico novo não seja uma novidade, mas ele deixou de existir dentro de você. Um cântico novo dentro de mim, Senhor. Queremos um cântico novo, Senhor. Senhor, o cântico, Senhor, da força, da coragem, o cântico da disposição, o cântico, Senhor, de quebrar paradigmas. Queremos dar um basta de sermos o que fomos até hoje, Senhor. Queremos ser mais, queremos ressuscitar para te servir, ó Deus. Então vem, Jesus. Então vem, Senhor. Então vem, vá falando para ele, Senhor. Eu preciso de um milagre. Sim, Jesus. Xaramana. Todo demônio seja agora manifesto e repreendido. Xeremanaiere. Eu não vejo a luz do dia. Estão tentando sepultar minha alegria, tentando ver meus sonhos cancelados. Vem um cântico da restauração dos teus sonhos. Entrega esse cântico a Ele. Mas não ouviu a sua voz quando aquela pedra remover. Dias ele reviver. É se não há outro que possa fazer aquilo que só o teu nome tem todo o poder. Eu quero que a igreja cante mesmo. Cante alto, cante alto. Porque nenhum demônio vai resistir ao poder do nome de Jesus. Remova as pedras. Minha história ressuscita os meus sonhos, transforma minha vida e faz um milagre e toca minha casa. Senhor, cerca esse lugar com os teus anjos agora. Envia o serafim, Senhor, aqueles que ardem em fogo. Se eu preciso de um milagre, transforma minha vida, meu estado. Faz tempo que eu não vejo a luz do dia. Estão tentando sepultar
Lázaro ouviu a sua voz. Cante, igreja, cante. Depois de 4 dias ele reviveu. Já passou muito tempo, já está mais de 4 dias. E não há outro que possa fazer. Só o teu nome tem todo o poder. Eu preciso tanto de um milagre. Recebe milagre de Deus. Move minha perna. Me chama pelo nome. Muda minha história. Ressuscita os meus sonhos. Transforma minha vida. E faz um milagre. Me toca nessa hora. Me chama para agora. Essa própria vida, a força que há em mim. Tu és o melhor de Deus, que viaja pra viver. Senhor, tu em mim, já ouça tua voz, me chamando pra viver uma história de poder. Remove minha perna, me chama pelo nome, muda minha história, ressuscita os meus sonhos, transforma minha vida, me faz um milagre, me toca nessa hora, me chama para agora. Agora cante uma noiva que tem fé, um cântico da fé. Aumenta o volume. Que cântico vai ser agora? O cântico da certeza na mudança. Aleluia. O cântico do milagre, o cântico do milagre. Eu posso ouvir o barulho do milagre. Oh, xeremanaerei. Senhor, aonde o inimigo tocou, eu ordeno larga. E vem o milagre de Deus. Oh! O milagre de Deus. Na minha vida, me faz um milagre, me toca nessa hora, me chama para fora, ressuscita-me. Canta de novo assim, remove a minha pedra com isso. Remove a minha pedra. Cante. Vá removendo todas as pedras que fizeram você parar de sonhar. Sai de fora. Enquanto você canta, preste atenção no que eu quero te ministrar. Pode continuar cantando. Lázaro precisou ouvir e acreditar. Você está ouvindo eu dizer para você: está chegando um poderoso tempo de milagres na tua vida. Se você sair para fora do túmulo, você vai viver as grandes coisas que o Senhor tem. E a primeira coisa que Jesus falou antes desse milagre, ele conversou com Deus e disse assim: Pai, eu sei que sempre tu me ouves. Pai, eu sei que sempre tu me ouves. Tem alguém que crê que o Senhor te ouve e pode dar um grito de glória? Tem alguém que crê que o Senhor te ouve e pode dar um brado de glória? Oh! Então vá removendo. Remove a incredulidade. Remove o pecado. Remove, Senhor. Remove dos corações e das mentes, ó Deus. Vá removendo, ó Deus.
Vá tirando, Deus. Chama-nos para fora. Senhor, chama-nos para um novo tempo de comunhão. Um novo tempo de intimidade. Um novo tempo de poder na tua presença. Então vem, vem, vem. Remove a minha pedra, me chama pelo nome. Diga o teu nome a Ele. Muda minha história, ressuscita os meus sonhos, transforma minha vida, faz um milagre, me toca nessa hora, me chama para fora. Sai para fora. Ressuscita. Sai para um novo tempo. Sai para um novo tempo. Aleluia. Aleluia. Aplauda bem forte. E fala: Jesus, eu quero um novo tempo. Senhor, eu quero um novo tempo. Oh, Jesus. Vá dizendo, vá fazendo algo, um cântico novo com Deus aí agora. Apóstolo Daniel, vamos lá, velho, por favor. Vá dizendo aí com Deus um novo cântico. Vá falando com Ele aí um novo cântico. Qual é o novo barulho de cântico que Ele vai ouvir de você? Ou será que os teus problemas, a tua falta de fé está calando o cântico que você tem? Vá falando, vá pedindo a Ele. Senhor Jesus, eu quero um novo cântico. Eu quero me apresentar diante de Ti com um novo cântico, Pai. Na minha vida não tem lugar para a derrota, porque onde há a Tua luz, Jesus, eu já sou mais que vencedor. Não importa se tentaram colocar uma pedra na Tua cova, nos Teus sonhos. Ah, Jesus, o que importa é que eu serei bem-sucedido na Tua presença. Apresentando um cântico seu. Fala: Senhor, o meu cântico era de tristeza, porque estava me faltando fé, e agora eu vou ter um cântico de alegria. É com a forma que nós desejamos. É nós que provocaremos o milagre em Deus. O milagre é provocado pela tua fé, não pela tua dor. O milagre é provocado pela obediência, não pela necessidade. Quando nós estamos alinhados com Deus, Ele opera os milagres dele. Esse é o nosso cântico. O cântico de crer no poder da palavra de Deus. Tem alguém que crê aqui no poder da palavra de Deus e pode dar amém? Fala assim: eu creio no poder da palavra. Eu creio no poder da palavra. Ela muda a minha vida, ela muda a minha história. É eu que preciso provocar um milagre com Deus na fé. Não deixe o diabo colocar as pedras. E se ele colocou a pedra na vida de alguém, hoje é dia delas serem removidas em nome de Jesus. Só que depende de você. Por que Jesus não carregou Lázaro no colo? Por que Jesus não foi lá desatar Lázaro? Por que Jesus não entrou lá e falou: eu vou ter que tirar aquilo que está envolto dele? Sabe por quê? Porque você precisa fazer a sua parte. Jesus poderia falar: ele vai vir todo pulando assim, torto, está cheirando mal. Eu vou lá, coitadinho, pegar ele no colo, trazer ele aqui. Jesus fala: vem para fora. Deus quer que você saia para fora. Deus acredita que você é muito maior do que você pensa que você é. Porque ninguém que é a imagem e semelhança de Deus é pequeno. Porque o nosso Deus é grande, você é grande, eu sou grande. E quanto maior você for, será medido por quanto mais baixo você descer. Porque o maior sempre tem que servir o menor. Você já viu teu filho fazer comida para você com 2 anos? Alguém teve essa experiência? Meu filho com 2 anos fez o almoço de domingo? Ninguém, né?
Sabe por que é você que tem que fazer para Ele? Quem está entendendo isso? Sai para fora. Sai para fora. Sai para fora. Diga assim comigo: não é tempo de eu ficar no lugar de morte. É tempo de eu sair para fora. Não é tempo de eu ficar nas cavernas. É tempo de eu ver a luz do dia. Não é tempo de eu ter medo. É tempo de eu vencer. É tempo de eu aceitar desafios. É tempo de eu querer ver a glória de Deus. Não é tempo de eu ficar deitado dentro de uma casa. Fala assim: não é tempo de eu ficar deitado na minha casa. Não é tempo de eu dar lugar à depressão. É tempo de eu viver um novo tempo de Deus. Eu quero viver o que Deus tem para mim. Tem mais alguém que quer? Então fala: eu quero, Senhor. Remove as minhas pedras. Aleluia, aleluia, aleluia. Boa noite, a paz. A gente acabou de receber um pedido aqui para a gente estar orando por uma jovem chamada Yasmin. A sua mãe é Cristina e ela tem uma enfermidade e vai fazer alguns exames agora. Então vamos, antes de começar, vamos orar por ela? Amém? Feche os seus olhos, levante as suas mãos. Senhor, nós queremos entregar a vida dessa mãe aflita, Cristina Maria Machado. E nós, como a tua igreja, nós queremos pedir que o Senhor interfira na saúde da Yasmin, essa jovem de 22 anos. Nós queremos, como igreja, pedir para que o Senhor coloque a tua mão na saúde dela. Não deixe o mal, não deixe a enfermidade permanecer dentro dela. Nós intercedemos pela vida dela, por essa mãe, para que o Senhor possa operar um milagre na vida da Yasmin. Que não seja nada, que o Senhor possa tocar na vida dela, ela possa ser curada da enfermidade, curar, Senhor, do dia mau. Nós queremos, como tua igreja, declarar que as portas do inferno, a enfermidade não vai ter poder sobre ela. Faz essa cura, traga, Senhor, essas vidas à tua casa. Além da cura, leva a tua salvação, leva a tua libertação, leva a mudança de cativeiro. Faz algo novo nessa família. Nós, como igreja, intercedemos para que haja interferência dos céus. Senhor, toca nessa família, muda o cativeiro, muda a sorte. Nós enviamos, Senhor, a tua cura, que o Espírito Santo possa tocar, que o Espírito Santo possa adentrar nessas vidas, que haja um encontro, que haja salvação, que haja cura e que haja libertação. E como igreja nós cremos, e como igreja nós decretamos, Senhor, que haja, Senhor, salvação e que haja cura nessa vida, nessa família, na vida dessa mãe, dessa filha, em nome de Jesus. Amém? Todas as vezes que Jesus ele fazia um milagre, não sei se você reparou, ele falava assim: vai, a tua fé te salvou, né? Ele falava: vai, você é salvo, vai, a tua fé te salvou. É uma palavra grega, diga assim, sozo. Sozo. E sozo significa, diga assim, totalmente curado. Totalmente salvo. Tudo que estava faltando, ele providenciou. Amém? Você pode se assentar. Porque às vezes a gente acha que salvação é só ir para o céu. E às vezes a gente vai em algumas igrejas e tem alguns irmãos que falam assim: ah, eu vou para o céu e está tudo certo. Só que a salvação, ela
Tudo que faltava na nossa vida, quando a gente tem um encontro com Cristo, Ele traz para a gente. Amém? Diga, tudo que estava faltando na minha vida, porque eu tenho Cristo, Ele vai providenciar tudo e vai se manifestar. Amém? Nós estamos agora no penúltimo dia da campanha e nós vamos ler lá o livro de Josué. Josué, capítulo 1. Josué 1:8. Josué 1:8. Vamos ler juntos? Quem achou, diga amém. Vamos ver se a minha versão é a mesma que a sua. Não se aparte da tua boca o livro desta lei, antes medita nele dia e noite, para que tenhas cuidado de fazer conforme tudo quanto nele está escrito. Porque então, que está escrito aí, então farás prosperar o teu caminho e serás bem-sucedido. Tem alguma pessoa que tem a versão assim? Está falando, porque então farás prosperar o teu caminho e então prudentemente te conduzirás? Tem? Prudentemente te conduzirás. E depois tem, acho que uma outra versão aqui. Então farás prosperar o teu caminho e serás bem-sucedido. Tem mais alguma outra versão? Qual? E você terá sucesso. Então, tem uma que fala, então você terá sucesso, outra fala que prudentemente te conduzirás, e a outra fala sobre o bem-sucedido. Amém? Diga assim, eu preciso meditar de dia e de noite e não deixar de falar sobre o livro. Amém? Porque se a gente não medita, é difícil a gente praticar. E na verdade essa palavra meditar, diga assim, ruminar. É uma palavra hebraica que é usada quando o boi vai para o campo e ele pega o capim e rumina. Por quê? Porque o boi, ele pega o capim e ele fica comendo e aquilo fica dentro dele, ruminando, não é? Então, quando a gente recebe uma ordem de Deus, a gente tem que gastar o nosso tempo ruminando. Diga assim, eu preciso ruminar. Eu preciso digerir para que eu possa falar. A boca fala do que o coração, amém? Diga coração. Coração em hebraico é a palavra leve, diga leve. E leve não é coração igual ao nosso. Leve é mente. Para os hebreus, as emoções estão nos rins. Então por isso que você vê lá o salmista Davi falando que o Senhor esquadrinha até os meus rins. Por quê? Porque ele analisa os meus sentimentos. Mas quando a Bíblia fala de coração, ela está falando de mente. Diga mente. Diga, nós temos a mente de Cristo. E para que a gente possa reproduzir a mente, a gente precisa estar analisando e pensando constantemente na palavra. Eu vou te dar um exemplo. Se você todos os dias liga a televisão e você assiste, uma novela, e faz parte do seu hábito, do seu dia a dia, aquilo se torna, porque você está constantemente assistindo e pensando, se torna uma via de regra para a sua vida. E o que está acontecendo no Brasil hoje? A gente viaja para fora e a gente volta para cá, e a gente vê que além da igreja estar crescendo,
está crescendo também o número de homossexuais e também de divórcios. Por quê? Porque o diabo tem usado a televisão como educação. E o Brasil, por exemplo, se você for para alguns países, só da mulher estar com uma blusa que mostra os braços, ela pode ser presa por atentado ao pudor. Por quê? Porque eles querem manter a sociedade equilibrada. E no Brasil, o que o diabo tem vendido é que é bonito a mulher, ela ter um super de um corpo e mostrar e se exibir e ser uma piriguete. Então, o que o diabo faz educando através da televisão? Ela faz o jovem ficar pensando naquilo e aquilo se torna algo comum. E aí, quando a pessoa vai ver, ela está valorizando aquilo que Deus não valoriza. Por isso que a gente tem que cultivar a mente de Cristo. Porque olha só, os gregos cultivavam o corpo. Por isso que você tem as Olimpíadas. As Olimpíadas foi feita por causa do Deus Olimpo, que é o culto ao corpo. Só que a Bíblia diz que a beleza não está no corpo, ela está na santidade. Amém? Diga assim, a beleza para Deus está na santidade. E a santidade é quando a gente está separado. Então, por exemplo, você pega o Velho Testamento e o Novo, e no Velho Testamento não tem nenhuma menção sobre palavrão, palavra torpe. E aí, no Novo Testamento diz para a gente não usar palavras torpes. Por quê? Porque em hebraico é chamado de Lashon HaKodesh, que é o que? Língua santa. Por que é língua santa? Porque em hebraico não existe palavrão. Só no grego que existia palavrão. Então, por causa da cultura grega, aqui está escrito para a gente não usar o palavrão, porque se a gente usa um palavrão, a gente denigre o valor do nosso irmão. Amém? Você entendeu? Então, o palavrão é como uma arma, é um revólver. Que quando a gente fica nervoso e perde a cabeça, a gente fala e a gente denigre o valor que essa pessoa tem para Deus. Por isso que a Bíblia diz para a gente não usar a palavra torpe. Amém? Diga assim, a minha boca tem que falar das palavras do Senhor e não denegrir, não desmerecer. Amém? Então, quando a gente começa a examinar as Escrituras, porque a Bíblia ela não foi feita para ser lida somente. Você pode ler a Bíblia e não entender um monte de coisa. Eu falo por experiência própria, porque a primeira vez que eu li a Bíblia, eu tinha 14 anos, e eu tenho que ser muito sincero com você, que eu li e não entendi nada. Eu entendi mais os Salmos, Provérbios e o Novo Testamento, Mateus, Marcos, Lucas e João. E eu tinha dificuldade de entender porque usavam palavras e expressões que eu não entendia. Então, se você lê e você não entende, a nossa condição é menosprezar. Porque eu não entendo, eu não sei o que está escrito, então eu deixo de lado. E aquilo que eu deixo de lado, eu não pratico. Então, a estratégia que o diabo tem é deixar a gente sendo educado pelos meios de comunicação hoje. E os meios de comunicação, eles estão como uma bomba atômica dizendo assim, olha, casamento é ultrapassado. Não vale a pena. Os programas que mais dão ibope no Brasil são os programas que as pessoas ficam dentro da casa mostrando o seu corpo, vendendo o seu corpo, e é uma maneira que o diabo tem para, sem a pessoa perceber, usar a prostituição. Amém? Diga assim, eu preciso ter santidade. Porque quando eu tenho santidade,
a minha fala, ela é santa. Amém? Você já viu alguém que está se separando com o Senhor pegar e ficar xingando alguém? Já viu? Você já viu alguém que está se consagrando e buscando a Deus abrir a boca para falar um monte de palavra de maldição? Se a pessoa está cheia do Espírito Santo, pode ser o caso mais complicado. Ela vai enxergar um futuro, porque ela vai enxergar valor no irmão. Amém? Diga assim: eu preciso enxergar os valores de Deus no meu irmão. Amém? Porque se eu enxergo os valores de Deus, mesmo que ela tenha defeitos, eu vou ajudar. Porque os valores de Deus são maiores do que os defeitos. Amém? Você está entendendo? Só que quando a pessoa ela não medita, ela vê o erro e ela mata. E a diferença de quem quer ter sucesso e quem não tem sucesso é porque às vezes a gente usa a nossa boca. Você quer ver uma coisa aqui? A gente leu que o sucesso nosso depende de nós mesmos. E o sucesso depende da minha meditação na Bíblia e a minha prática do falar. Amém? Diga assim: eu preciso meditar de dia e de noite. E eu preciso usar a minha boca conforme a palavra. Amém? Então, quando a gente não está meditando na palavra, a gente abre a nossa boca e começa a falar mal. Quando a gente não está meditando na palavra, a gente deixa de ser um agente de bênção e se transforma num agente de maldição. E no nosso convívio diário, a gente convive com pessoas que têm erros e falhas. Quem tem erro e falha, levanta a mão. Todos nós. E quando a gente começa a andar com a pessoa, os erros se tornam mais visíveis. Não é assim? Por exemplo, você me vê aqui em cima e você acha que eu sou super-homem. Não sou super-homem, estou cheio de erros, cheio de defeito. Mas eu sou uma pessoa que busco ser um homem melhor. E eu busco a palavra de Deus e meditar nela, para que Deus possa aperfeiçoar aquilo que eu preciso ser aperfeiçoado. Porque a Bíblia diz assim: até nós chegarmos à estatura de varão perfeito. Então todos nós temos defeitos e todos nós temos erros e precisamos da palavra e da prática no nosso falar para que a gente possa melhorar. Amém? Diga: não existe sucesso com palavras de maldição. Porque se o futuro você prospera, os caminhos você prospera com a sua vida, e o prosperar está completamente junto com o falar, o que você tem falado? O que nós temos falado? Será que quando a gente vê um erro no nosso irmão, a gente já usa a nossa boca para falar mal? Será que quando a gente enxerga as deficiências, a gente tem palavras de vida para profetizar na vida da pessoa? Porque às vezes é assim, você está andando com a pessoa e você enxerga um defeito, e parece que o único defeito que você enxergou anulou os 10 pontos positivos que ela tem. Você já viu pessoas que ajudam o outro a vida inteira, e por causa de uma coisa essa pessoa deixou de prestar, e tudo que essa pessoa fez de bom, você apaga? A pessoa era uma bênção até aqui, agora não é mais. Todos nós precisamos melhorar. E o sucesso nosso, ele não depende de mim. Não é eu vir aqui e fazer uma mágica e colocar a mão na sua cabeça e falar: agora, se eu oro por você e você não medita e não pratica, não vai acontecer. Desculpa te falar, mas o sucesso depende de você, não de mim. Você está entendendo? Porque a gente tem, e eu me incluo nisso, às vezes a gente terceiriza. E a gente busca o culpado. Então a gente fala: o diabo. Só que o diabo às vezes não foi o diabo que assinou o cheque.
Não foi o diabo que falou mal. Ele colocou o carvão e você não se controlou. Você entende? Então, da mesma maneira que o sucesso depende de nós, o fracasso também. E o fracasso de uma pessoa que busca Deus é quando ela não medita no livro, quando ela não medita na palavra e quando ela não usa a palavra. Quer ver? Vou dar um exemplo. Quem aqui leu a palavra hoje? Levanta a mão. Estamos bem. Tem lugar que você vai que se levanta 10 é muito. Você tem o costume de levantar e abrir a palavra e orar e meditar durante o dia? Tem? Se você não tem, então eu acho que você deveria começar a fazer. Você levantou, Senhor, obrigado porque o Senhor me deu o fôlego de vida. E aí você leia a palavra e durante o dia pense naquilo que você leu. Amém? Porque às vezes a gente tem, principalmente em cidade grande como São Paulo, a gente tem tantas tarefas e tantas coisas que a gente fica sem tempo. E a gente só lembra de Deus na igreja. A gente passa o dia inteiro no telefone, correndo, fazendo isso e fazendo aquilo. E quando a gente chega na igreja, a gente lembra dele e fala, agora eu vou ler a Bíblia, agora eu vou orar, agora eu vou fazer isso. Por quê? Porque são hábitos. Se a gente não cria hábito, é difícil. Eu estava conversando com o pastor William e ele falou assim para mim, cientificamente é comprovado que quando você pratica algo durante 21 dias, se torna um hábito. Então, se a gente não pratica, não se torna um hábito. E se a gente não tem o hábito de abençoar, a gente vai ter o hábito de amaldiçoar. E como nós nascemos no pecado, é mais fácil para a gente amaldiçoar do que a gente falar a bênção. E a gente vai, às vezes, nas igrejas e vê as pessoas com um monte de problemas e elas culpam todo mundo. Ela fala, o diabo é isso, o diabo é sujo, o diabo é um mascarado. É verdade, o diabo é tudo isso, só que ele é um mentiroso. E você? Como que tem sido a nossa postura? Como que tem sido a prática? A gente tem praticado. Eu digo assim, eu prefiro pregar um versículo e vivê-lo do que pregar a Bíblia inteira e não viver. A gente anda por aí, a gente vê homens que são muito inteligentes e que sabem muito da Bíblia. Só que na hora de agir conforme a Bíblia, eles deixam a desejar. O sucesso é quando eu aprendo e eu pratico. Amém? Diga aprender para praticar. Quer ver? Eu vou dar um exemplo para você aqui. Quando fala aqui livro da lei, diga assim, livro da lei. Diga assim, Sefer, Torá. Sefer é rolo. Sabe um rolo? E dentro do rolo tem palavras. Quando você desenrola o rolo, você tem o que é chamado revelação. Amém? Diga assim, Deus tem revelações para a minha vida. Eu preciso desenrolar o rolo. Amém? Então, quando fala assim, livro da lei, Sefer Torá, Torá não significa lei. A primeira Bíblia traduzida para o grego foi a Bíblia Septuaginta, que ela foi escrita em grego, e a palavra usada para lei é a palavra logo, é a palavra, esqueci agora. Eu vou lembrar e já falo. Que era uma palavra de autoridade ou imposição. Algo que Deus obriga você pela goela a fazer. Só que Torá, diga assim, arco e flecha. O que lei tem que ver com arco e flecha? Arco e flecha, eles te dão uma direção. Amém? Diga assim, Deus tem direção para a minha vida. E a direção cabe a mim.
Porque eu preciso desenrolar o rolo. Hebreus 7 diz assim: Jesus veio para cumprir o que estava escrito no rolo a seu respeito. Jesus, ele veio para cumprir algo que já estava escrito. E existe algo que já está escrito a meu respeito e a teu respeito, amém? Diga: Deus já escreveu algo a meu respeito. E eu preciso descobrir. Eu preciso ser guiado para poder alcançar. Amém? A Bíblia diz que Jesus é o caminho, a verdade e a vida. Caminho é a palavra, diga assim, derik. Diga, derik. É a mesma palavra que está escrito aqui. Fará prosperar o teu caminho. Diga, caminho. Caminho é derik. Os discípulos eram conhecidos como derik. Por quê? Porque eles seguiam aquele que era o caminho. E Jesus, ele apontava uma direção. Ele fazia assim: Pedro, você não é pescador de homens. Eu vou te dar uma direção. Você é pescador de homens. Você não vai mais pescar peixe. Então Pedro recebia uma direção. E quando a gente recebe uma direção, a gente deixa os velhos hábitos. Diga, deixar os velhos hábitos. Então o evangelho é assim: aquele que mente não vai mentir mais, porque é um velho hábito. E quem me direcionou me disse que se eu continuar mentindo, eu não vou conseguir ter sucesso. Quem deseja ter sucesso aqui? Ah, tem pouca gente. Quem deseja ter sucesso? Quem deseja prosperar no seu caminho? Amém? Então como que você consegue prosperar no seu caminho? Você precisa ter a revelação de quem você é nele. Apóstolo Paulo, ele era um perseguidor, mas o caminho, o que estava escrito sobre ele, não era que ele era um perseguidor, é que ele ia ser alguém que ia direcionar os gentios. Então, quando ele tem o desenrolar, ele deixa de ser cego. Quando Paulo teve um encontro com Cristo, ele ficou cego por 3 dias e depois ele enxergou o caminho. Diga assim: Deus vai me fazer enxergar o caminho que ele tem para mim. E isso é individual. Porque existem coisas que a gente faz juntos como igreja, plural, e existem coisas individuais. Quer ver? Se eu vejo sangue, eu desmaio. Não sirvo para ser médico. Só que existem pessoas que Deus levantou e a direção é para você ser um médico. Por quê? Porque na medicina ele vai usar a sua vida. Eu vou repetir. Na medicina Deus vai usar a sua vida. Amém? Aí você tem uma pessoa que lê os livros de lei aqui no Brasil e que entende tudo, tem facilidade, e outro não. E aí Deus chamou ela para ser um doutor na lei, vai ser um advogado. Esse é o caminho de Deus para ela. E o que ela precisa fazer? Ela precisa se preparar. E como ela se prepara? Ela se sacrifica indo para uma faculdade, ela compra livros, ela gasta o seu tempo estudando para ter uma profissão. E com Deus é a mesma coisa. Você quer descobrir quem você é? Você precisa gastar tempo na presença dele para descobrir quem você é. Se você não gasta tempo, você não sabe quem você é. Você pode estar na igreja e você pode estar perdido. Muitas vezes a gente vem na igreja e a pessoa fala: eu não sei o porquê eu nasci. Então você precisa descobrir a revelação de quem você é em Cristo para você poder ter sucesso. Porque sucesso não é medido só através de dinheiro. Porque às vezes falar, esse homem aqui, ele é um advogado e ele é poderoso e tem carros e tem mansões. E você fala, ele está bem. Só que se ele não estiver fazendo o que Deus o chamou, no final das contas, ele não vai ter sucesso lá no céu. Você está entendendo? Por isso a gente precisa descobrir quem nós somos. E geralmente, até a gente descobrir, leva tempo.
E nesse tempo, o diabo usa pessoas para falarem mentiras sobre você. Vou dar um exemplo. Você está orando e falando: Senhor, guia os meus passos, me mostra quem eu sou. O que o Senhor tem para a minha família? O que o Senhor tem para a minha profissão? O que o Senhor tem para o meu ministério? Aí você está passando um momento difícil e chega uma pessoa que muitas vezes é enviada do diabo e fala para você assim: desiste, você não presta, não vai dar certo. Verdade ou mentira? Aí você escuta aquilo e você fala: eu vou desistir de tudo. Aí você começa uma faculdade e não termina, porque você escutou alguém que falava que você não tinha capacidade. Então o que o diabo faz? Ele frustra e não deixa você ter sucesso. Mas agora, se você sabe quem você é em Cristo, quando fala uma mentira, o que você faz? Eu não aceito essa mentira porque é o diabo. Como que você vai conseguir aceitar e rejeitar se muitas vezes nós não conhecemos o que as Escrituras dizem ao nosso respeito? Você está entendendo? Eu podia vir aqui, esse texto é muito bom, irmão. Você vai prosperar e vai te dar tudo certo, e vai ser assim, e vai ser assado, e tal, e tal, e tal. Só que isso é condicional. Se você não gastar o teu tempo na presença de Deus, se você não gastar o teu tempo orando e jejuando, se você não buscar o teu tempo conhecendo as Escrituras, se você não gastar a sua vida profetizando a palavra de Deus, você não vai ter sucesso. Às vezes as pessoas vêm na igreja e elas querem uma resposta rápida, mas elas não querem consertar o que elas estão fazendo de errado. Então ela vem na igreja e recebe uma oração, e Deus arruma, e ela continua fazendo errado. Em 3, 6 meses ela vai estar de volta pedindo oração pela mesma coisa. E você sabia que tem igrejas que tem muitas pessoas que estão pedindo oração pela mesma coisa durante anos? Porque são pessoas que não têm descoberto quem elas são em Cristo. E a minha pergunta para você nessa noite é: você tem meditado e você tem buscado descobrir quem você é? Você tem profetizado a palavra de Deus na sua vida? Você tem profetizado o futuro dos céus para a tua vida? Ou muitas vezes você tem usado a sua boca de maneiras que não agradam a Deus? Qual é o caminho que você está seguindo? Diga assim: caminho. Caminho em hebraico significa também, diga, hábito. Quais são os seus hábitos? Quem é viciado em pornografia, o hábito é chegar no computador e ver pornografia. E quando o cara casa e está viciado em pornografia, é difícil ele ficar com uma mulher só, porque ele está tão acostumado a ficar pensando em outras mulheres, que ele não se aguenta. Essa é a estratégia do diabo. 70 anos atrás, você não tinha a pornografia como ela é hoje. As mulheres, elas se vestiam de outra maneira. Quais são os seus hábitos? Eu tenho um amigo que a gente chamava ele de Pinóquio, porque ele mentia toda hora. E a gente não sabia se era verdade ou não, então não acreditava. Só que quando ele conhece a Cristo e Cristo dá uma direção para ele, os hábitos têm que mudar. Amém? Diga: os meus hábitos têm que mudar. E olha que interessante, caminho significa curso da vida. Diga assim: mudança de hábitos, mudança de pensamento, muda as minhas palavras. E quando eu mudo as minhas palavras, o curso da minha vida muda. Você está entendendo? E diga assim: caminho. Olha o que caminho significa. Diga assim:
conduta moral, caráter. Às vezes a gente fala assim, essa pessoa aqui não tem caráter. Não é assim que a gente fala? Não fala? Verdade ou mentira, irmão? Fala assim, esse aí é um sem caráter quando tá bravo ainda. Não vale o prato que come. Não é assim? Quando a gente medita na palavra e profetiza, a gente muda o nosso discurso. A gente muda o curso da nossa vida e as pessoas enxergam em nós um caráter diferente. Você sabia que antes eu era doidão, que eu arrumava briga em trânsito? Eu só parei quando o cara puxou um revólver para mim, um 38, assim, ó. Ele desceu do carro e apontou o revólver para mim e eu subi a rua inteira na contramão porque eu achei que eu ia morrer. E eu falei, eu não posso mais ser esquentado assim no trânsito. Sabe o que eu faço hoje? O cara me fecha, me dá vontade de falar algo, eu fico calmo. E eu falei, eu vou fazer, eu fiz um acordo comigo mesmo e pedi para Deus, falei, Senhor, me dá força que isso aqui é difícil. O cara me fecha, eu paro, abaixo o vidro, buzino, falo, me desculpa. Os caras devem falar, esse aí é um tonto, né, Zé Mané. Pode ser que ele ache que eu sou assim, mas eu prefiro ser assim e mudar o curso da minha vida, porque se eu continuasse com esses hábitos, com certeza eu já tinha tomado um tiro. Amém? Diga assim, ele tem mudança de caráter para a minha vida. Amém? Se você acha que eu estou mentindo, pergunta para minha mãe. Eu andava na rua e falava, o que você está me olhando aí? Baixinho, o cara gigante, o que você está me olhando? Aí o cara vinha, opa, desculpa, errei. Aí quando eu comecei a fazer jiu-jitsu, eu achava que era bad boy, né? Agora os caras não me seguram. O que tá olhando aí? Vamos e tal. Sabe qual que ia ser o curso da minha vida se ele não mudasse meu caráter? Quantos jovens aí a gente liga a reportagem e os caras morrem? Olhou pra minha mina aí, sacou um revólver, deu tiro, acabou com a vida do outro. É isso aí, eu sou macho. Aí é macho lá no presídio, todo dia chorando. Mudança do curso de vida. Eu quero que você declare isso comigo. Jesus tem para 2013 mudança do meu curso de vida. Ele vai mudar o meu caráter. Não tem aquela música que os caras falam, pau que nasce torto nunca se endireita, com Jesus ele endireita. Não, você não falou amém não. Ó. No mundo fala assim, nasceu assim, vai morrer assim, Gabriela. Com Jesus é assim, nasceu torto, ele conserta para melhor. Amém? O cara era uma lixa zero. A mulher olha o cara tratando a mãe e fala, ixi, tô perdida. Começa a namorar. Aí o cara fala, mãe, faz aí. Manda a mãe, pitbull. Aí ele já olha e fala, ixi. Aí a pessoa começa a andar com Jesus. Aí quem era mal-humorado começa a ser bom, ter um bom humor. Aí ele ia trabalhar e pitbull, ninguém olhava. Aí já chega e já, bom dia. Aí todo mundo, oh meu Deus, o que aconteceu? Você está entendendo? As mudanças na nossa vida, elas não são de fora para dentro, elas são de dentro para fora. E quem muda o nosso interior é a palavra de Deus. Se a gente não medita na palavra de Deus, não tem mudança. A gente vem aqui na igreja e finge. E aí tem cara que é muito bom na oratória e vem aqui, pau, e você fala, oh, esse cara é o cara. Aí você começa a conviver e você fala, eu não acredito que o cara falou isso. Eu lembro que eu estava numa igreja lá e o cara falou assim, fala que eu não tô. E o cara era uma hierarquia acima da minha, né? Eu falei, não, você está mentindo, mas o pecado não vai vir sobre você, vai vir sobre mim. Que exemplo. Vamos pegar esse contrato aqui, vamos forjar porque ninguém está vendo. Ele está vendo.
Se você está forjando um contrato, sabe o que vai acontecer lá na frente? Você vai ser preso. Estelionatário. Forjando. Quer ter sucesso? Não existe sucesso de um homem de Deus se ele não meditar na palavra. Se você não estudar a palavra, não existe sucesso. Se você não gastar tempo em oração, em jejum, em comunhão, não existe transformação de caráter. E sem transformação de caráter não existe mudança de curso. Sabe quando a gente precisa de transformação no caráter? Quem é casado aqui vai saber disso. Você veio de uma casa com uma educação. E a pessoa que está com você veio de uma outra casa com uma outra educação. Aí essa pessoa está acostumada a escovar o dente e fechar o tubinho da pasta e deixar no lugar. E você abre a pasta, coloca o tubo e joga e tal, e deixa com pasta aqui no... Aí a pessoa chega e fala, meu Deus, que isso? Aí você, eu sou assim, não adianta, eu tomo banho e deixo a roupa no caminho, e você, minha faxineira, pega aí e guarda. Se a gente for duro assim, não for flexível, e não mudar, aí o casamento rompe. Você entende? Estou mentindo? Conhece? A minha também. Olha, eu fui viajar e trouxe... Eu fui para Venezuela pregar. Aí eu estava lá em Roraima pregando. Eu preguei nos Índios, depois fui para Venezuela. Aí tinha um free shop mó grandão. Passei no free shop, comprei perfume. Esse perfume é massa. Aí eu vou sair, né? Aí a Renata, nossa, que perfume ruim, meu. Você tá zoando, meu. Esse perfume aqui é Gucci. Esse perfume, não gostei. E agora? Aí eu ficava no dilema, uso ou não uso? Uso ou não uso? Uso ou não uso? Eu gostei, ela não gostou. Se eu usasse, ela ia falar, não. O que eu fiz? Eu dei para um amigo meu. E a mulher dele gostou, então tá tudo certo, tudo feliz. Por que eu estou falando tudo isso? Porque eu estou tentando ser bem prático. Que o sucesso em áreas diferentes, eles precisam de atitudes diferentes. Sucesso no casamento vai significar você ter que deixar de fazer um monte de coisa. Você vai ter que falar, eu vou ter que usar o banheiro e pegar o papel higiênico e limpar. E é um detalhezinho para a gente não brigar. Porque às vezes, uma coisinha simples é o término de um casamento. Quer ter sucesso? Aprenda o caminho. E muitas vezes o caminho é assim, eu preciso parar de fazer isso porque não está legal. Eu preciso parar de ser nervoso, eu preciso parar de... Amém? Sucesso é em todas as áreas. Levanta a mão e fala, o meu Senhor, Ele tem sucesso em todas as áreas para a minha vida. E eu vou seguir esse caminho de sucesso em todas as áreas. Amém? E olha só, para terminar, eu preparei um monte de coisa, eu não estou falando nada do que eu preparei. Mas, quando fala assim, e fará prosperar o teu caminho, prosperar aqui é uma palavra, diga assim, ó, salak. Tá vendo? Está falando hebraico. Amém? Fala, salak. Salak é prosperar. Foi traduzido como prosperar. Só que ele tem aqui algumas outras traduções que eu quero dar para você, que uma delas é assim, diga assim, pressa. Diga, o Senhor tem pressa para me abençoar. Ele tem pressa para mudar o meu caráter. Ele tem pressa para me fazer um ser humano melhor. Ele tem pressa
para mudar o meu palavreado. Eu fui uma vez orar, era um amigo meu brother, o bispo conhece, o Edinho. Aí ele era sócio do Índio. Lembra, bispo, do Índio? Eles tinham uma imobiliária lá. Zé Índio. Olha o nome do cara, Zé Índio. Aí ele falou, vamos orar lá na empresa para Deus bombar, que Jesus, pai. Eu fui lá, né? Levei a galera da igreja. Pastora Joyce deve se lembrar da Jordana. Foi uma galera de São Bernardo lá, a gente foi lá. Aí eu falei, começa a orar. O cara era novo convertido. Ele falava 10 palavras e 9 palavrões, né? Aí a galera da igreja lá, e o cara mandando palavrão. Em nome de Jesus, e pau! E todo mundo assim, assustado. E os caras olhando para mim, eu falava, calma. Ele está no caminho certo. Porque pelo menos ele está orando. Aí ele levou lá, você está rindo, né? Só ser pastor, meu, às vezes é igual você ser físico. Você abre o livro, é só problema nuclear, bicho. Aí eu fui lá, ele falou, vamos orar aqui, que aqui é a sala dos negócios e tal. Cabeça de bode, o cara era maçom. Mó peso, meu. Os caras tudo, ai, meu, não vou orar aqui não. E a gente mandando pai, o cara lá, palavrão e tal. Sabe o que Deus fez? Acabou a sociedade, ele se libertou. Hoje ele tem a empresa dele, não fala mais palavrão, é um servo de Deus, porque Deus transformou ele. Ele chegou na igreja arrebentado, divorciado. A mulher tinha abandonado ele. Hoje ele tem uma família linda. E tem muito mais sucesso hoje do que antes. Ele tem sucesso em todas as áreas, por quê? Porque aquele cara lá que todo mundo olhava e falava, ele só fala palavrão, Jesus tinha uma obra na vida dele e tem uma obra na tua vida. Então não importa como você está, o que importa é o que você quer. Amém? Então Deus é assim, pegou o cara e o cara era lixa zero. Hoje você vai lá e fala, te amo aí, para a mulher dele. Sabe quando a gente ia sair em restaurante, sabe como ele pedia a conta? Ele falava assim, assim. A conta aí. Aí ele falava assim, pra mina, o que você quer? Lixa zero, meu. Eu olhava e falava, esse cara não vai casar, bicho. O cara é mó hooligans, meu. Aí, mina. Aí hoje você vai lá e ele, te amo. Intelectual, com óculos, lendo livro. Jesus, aí vai lá. Porque Deus faz isso e vai fazer na sua vida também. Amém? Não, você não vai fazer na sua vida também. Amém? Porque ele pega um fracassado e leva para o sucesso. E não importa quais sejam os nossos fracassos. Ele tem sucesso para nós. E eu acredito que ele tem sucesso para você. Ele tem sucesso para o teu casamento, ele tem sucesso para os teus projetos. E você vai ser uma pessoa que quando as pessoas olharem vai falar, eu conhecia ele, só falava um monte de palavrão igual ele. E hoje, porque Jesus, ele transforma para melhor. Amém? E olha só, diga assim. Essa aqui o bispo vai gostar. Diga, ter lucro. Gostou? Diga, Jesus tem para minha vida. Eu vou ter lucro. Ah, você não gostou. Diga, eu vou. Você não vai, eu vou. Eu vou ter lucro. Essa é a palavra. E existe um texto em Isaías que diz, eu sou o Senhor que te ensino a ter lucro. Amém? Diga, ele vai me ensinar a ter lucro. Eu vou ter lucro no meu casamento. Eu vou ter lucro na minha vida profissional. Eu vou ter lucro na minha vida ministerial. Sabe por quê? Lucro é muita bênção, irmão. Ele tem muita bênção para dar para a gente. Sabe o que significa? Que com ele a gente não vai perder. Não vamos perder tempo, não vamos perder oportunidade, não vamos perder as alternativas que ele vai nos dar, não vamos nos perder no caminho, porque nós vamos ter lucro. Amém? Quem tem o negócio? Quem tem o seu trabalho? Levanta a mão. Quem tem o seu trabalho? Levanta a mão, meu.
Eu quero declarar que 2013 vai ser um ano que você vai ter muito lucro. Tá meio sem fé esse glória a Deus aí. Irmão, eu quero declarar que 2013, conforme a palavra, eu não estou inventando nada. Você vai ter lucro. Lucro nos negócios. Lucro nos estudos. Sabe o que é lucro nos estudos? É você ir lá e Deus te dá uma bolsa. Sabe o que é lucro no casamento? Você ficar parando de brigar com essa mulher. Sabe o que é lucro com o filho? É o seu filho não estar longe, preso nas drogas. É seu filho estar perto, te amando e te honrando. Amém? Feche os seus olhos. Ele tem lucro para a tua vida, ele tem lucro para a minha vida. Senhor, eu quero declarar que 2013, a vida que aqui está, cada casamento, cada ministério, cada trabalho, eu quero declarar na vida sentimental, eu quero declarar na vida financeira, eu quero declarar na vida profissional. Nós somos aqueles que vamos estudar as tuas palavras, nós vamos meditar e ter prazer de agir conforme o que o Senhor nos ensinou. E nós vamos em 2013 usar a nossa boca para profetizar bênção. Nós vamos em 2013 usar a nossa boca para declarar a vida. Nós vamos em 2013 declarar que vai haver ressurreição, transformação. O Senhor vai transformar a nossa vida, a nossa casa, a nossa família, o nosso casamento. E nós declaramos que em 2013 vai ser um ano de lucro. Lucro na presença de Deus. Lucro, olha, qualidade. Sabe o que é lucro? É você ter qualidade. E essa mesma palavra significa romper. Sabia? Eu quero declarar que em 2013 você vai romper as tuas limitações. Eu vou repetir. 2013 você vai romper as tuas limitações. Você vai amar mais o teu marido, você vai amar mais a tua esposa, você vai ter mais tempo com o teu filho, com a tua filha, vai ser mais tempo de qualidade, você vai romper as tuas limitações. Olha isso. Significa ser um expert. Está entendendo? Eu quero declarar que em 2013 você vai encontrar um caminho que você vai fazer muito bem feito as coisas. Não, você não falou amém. Expert é alguém que faz algo muito bem feito, com excelência. Eu quero declarar sobre a tua vida que em 2013 você vai ser expert, você vai fazer as coisas com excelência. Excelência na igreja, amém, bispo? Excelência no ministério. Nós vamos fazer as coisas bem feitas, o melhor para o Senhor. E olha isso. Diga assim: eu vou causar prosperidade. Prosperidade vai ser o efeito na minha vida. Termina assim: eu vou enviar prosperidade. Eu não estou inventando nada, isso aqui é o que significa essa palavra em hebraico. Amém? Envio de prosperidade é a pessoa está longe e você fala assim: Senhor, em nome de Jesus, por causa do teu Espírito Santo, eu vou enviar e vai chegar no meu marido que não está aqui ainda. Vai chegar no meu filho que está lá muito louco, porque o Senhor vai transformar ele. Feche os seus olhos, levanta as suas mãos. Você está entendendo o que é a sua vida, a tua comunhão com o Senhor? Aquele que medita e que profetiza, ele envia prosperidade. Ele envia excelência. Ele manda para os lugares longes.
Eu quero declarar que as limitações na sua família, no seu casamento, vão cair por terra. Você vai romper em fé, você vai romper em amor, você vai romper nesse ano de 2013. Você não está entendendo, irmão? Você não está entendendo. Além de você romper na sua vida, você vai levar isso para a vida dos outros. Eu quero abençoar as suas mãos, eu quero abençoar. Eu quero declarar que você vai prosperar. Eu concordo que você vai prosperar nos seus caminhos. Eu concordo que você vai dar certo. Eu concordo com a tua bênção, eu concordo com a tua bênção, eu concordo com o teu casamento, eu concordo que você vai ser um homem melhor, você vai ser uma mulher melhor, você vai ser uma esposa melhor. Eu concordo com a palavra, eu concordo que você vai romper os teus limites, eu concordo que você vai fazer algo excelente, eu concordo que os homens vão ver e vão ficar chocados com a mudança que o Espírito Santo vai trazer na tua vida. Eu concordo. Porque nesse ano de 2013, nós vamos gastar tempo na presença dEle. Nós vamos orar mais. Nós vamos ler mais a Bíblia. Nós vamos estudar mais a Bíblia. Quando eu estiver aqui no Brasil, eu me comprometo, quem quiser estudar, eu vou ensinar, se o bispo permitir. Amém? Quem quiser estudar e conhecer mais a Deus, junto comigo, porque eu também preciso aprender, nós vamos juntos. Amém? Senhor, nós te agradecemos por esse dia. Nós te agradecemos pela tua palavra que não mente. Eu quero declarar sobre cada vida que aqui está, que são pessoas especiais, chamadas e maravilhosas. Eu quero declarar que as mulheres vão ser esposas exemplo. Eu quero declarar que vão ser mães exemplares. Eu quero declarar que os filhos vão amar os pais e vão cuidar e honrar os pais. Mesmo que a gente não esteja vendo isso ainda, eu quero declarar que nós vamos ver, Senhor. Nós vamos ver o Senhor transformando. Porque nós vamos ser educados pela palavra e não educados pela televisão. Em 2013, nós vamos romper as nossas limitações. Ó, irmão, você está olhando para um cara que era grosso, era violento, era bruto, eu bebia. Olha, você nem sabe, eu usei muita droga e eu estou aqui hoje, porque essa palavra é verdade, ele faz sim, olha. Ele transforma um cara esquentado num homem pacífico. Ele transforma um homem quebrado, falido, num homem que dá lucro. Você está entendendo isso, irmão? Você não é um fracasso, irmão. Deus te chamou para você ser bênção e para você dar lucro. Se coloque de pé, levante as suas mãos, nós vamos encerrar. Mas eu quero que você faça uma oração comigo antes. Diga assim: nesse ano, diante do Senhor, eu vou ler mais a sua palavra. Eu vou vigiar a minha boca. Porque eu quero declarar somente as tuas palavras.
nesse ano, além de estudar, eu vou praticar. E o Senhor vai me abençoar. E eu vou prosperar nos meus caminhos. Diga, eu vou prosperar nos meus caminhos. Eu vou sair da falência. Eu vou prosperar. Eu vou dar certo. Eu vou dar lucro. Eu vou romper os limites. Eu vou ser encontrado pela bondade. Eu vou ser encontrado com os padrões desejados. Aonde havia fracasso, Senhor, na nossa vida, que a prática da nossa vida, das nossas atitudes, de acordo com a Tua palavra, o sucesso venha até nós e que possamos ter lucro nas áreas que um dia nós vivemos derrotas e fracassos. Eu quero declarar isso sobre a sua vida. As áreas que você teve derrota e fracasso, que em 2013, porque você vai ler e praticar a palavra do Senhor, você vai ter sucesso. Vai ter sucesso, 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 sucesso. E vamos crescer em qualidade. Em nome de Jesus. Você vai ter sucesso no seu aniversário. Você vai ter sucesso no seu envio, não é? Não é fácil deixar sua casa, sua família, vir para um estado diferente, pessoas diferentes. Pastor William, vem cá. Meu amigo de muitos anos. Muito bom estar aqui com vocês, irmãos. Amém. Bom, eu queria dizer assim para vocês que vale muito a pena ser fiel ao Senhor. E o lucro e o sucesso que a gente tem, ele vem de uma vida com Deus e de preços que a gente paga. E eu e a Natália, nós pagamos um preço de santidade, né? Da minha esposa querida, da minha esposa amada. E eu quero dizer assim, fazer essa homenagem pública, porque hoje é aniversário da Natália. E lá em Minas, existe um ministério na igreja que se chama Escolhi Esperar, né? Que é um ministério para os noivos, enfim, né? E nós escolhemos esperar no Senhor, e a nossa vida foi de santidade. E a Natália, nós fomos para o altar santos e imaculado, como um dia o pastor Serginho lá de Minas disse para mim. Eu levei a minha esposa para o altar santa e imaculada. E eu queria chamá-la aqui, por favor. Nós preparamos essa singela homenagem para você. Pode, por favor. E tá pronto aí? Tudo bem? Eu queria que você recebesse
essa homenagem com muito carinho. É a homenagem aqui. Pode apagar as luzes, por favor. O som, o áudio. Aí. Pode falar. O áudio. Pode falar, ela está te ouvindo. Tudo bem? Graça e paz. Você nessa. Amém. Pastor Serginho. Pastor Serginho. Estamos ouvindo, estamos ouvindo. Na bênção. Estou ouvindo, Serginho. Opa. Ei, gente, tô chorona. Eu amo vocês. Muito obrigada pelo carinho, por esse momento tão especial na minha vida. Oi. Eu me disse no senhor. Fala de novo. Fala de novo, mãe. Oi. Natália. Pode falar. Natália, sua mãe, minha filha. Tudo bem, né? Tudo bem, mãe. Eu quero registrar na sua vida, Natália, nesse dia. A bênção do Senhor sobre vocês. Eu ministro a saúde espiritual, a saúde física, a saúde financeira, a prosperidade financeira e ministerial sobre a sua vida. Beijão. Um beijo. Também te amo, mãe. Obrigada, pai. Olha essa camisa do Galo aí. Então... Parabéns, viu? Nós estamos orando você todo dia. Deus te abençoe. Nós estamos com saudades. De repente agora, cara, tá mais doente que agora. Vamos orar? Vamos. Betita, Deus te abençoe nesse dia especial em que o Senhor escolheu para você nascer. Nós te amamos muito, desejamos para você todas as suas bênçãos, que o Senhor cubra a sua vida e agora cuida também com a sua família, faz bênçãos dele sem medida. Em nome de Jesus. Amém.
Queria convidá-lo a fechar os olhos e queremos ministrar sobre a sua vida agora. Querido Deus, nós abençoamos a vida da Natália e do William, porque são uma só carne. E pela comemoração deste dia, nós ministramos a paz, a prosperidade, a bênção, por favor, sobre você, Natália. Que os seus dias sejam regados pelo Senhor. Seja você, de fato, um jardim regado e cuidado pelo próprio Deus. Que a vida de você reflita, transpareça a vontade, o amor. Louvor e adoração com Cristo. Unção e adoração com Cristo. Todos os dias, em nome de Cristo. Amém. Amém. Aleluia, nós também abençoamos toda a família da Natália em Minas Gerais. Sejam benditos por onde forem, os teus caminhos sejam prósperos, em nome de Jesus. Bem ligado. Aleluia. Parabéns. Nós, em nome da Igreja Apostólica Unção e Adoração com Cristo, estamos te entregando isso. Quando nós estivemos na África, eu trouxe lá da África do Sul, viu, Natália? E a Igreja Apostólica, com carinho, uma lembrança simples. Deus abençoe cada dia da tua vida, que a tua família, que é bendita no Senhor, se multiplique na graça, na paz e no amor do Senhor Jesus. É um privilégio nós estarmos aqui juntos nesta data tão especial. Levante as tuas mãos. Amanhã nós temos o último dia desta campanha de jejum. Eu quero que, assim como você se esforçou durante esses dias, que amanhã você esteja aqui para nós ministrarmos num ato profético as 12 unções deste tempo de jejum. Então, traga um familiar seu, amanhã nós teremos uma confraternização. Você que não veio ontem, procure a pastora Joyce. Pessoas trarão bolo, outros trarão salgados. A igreja vai trazer salgadinhos também. Teremos também refrigerantes. Então, se posicione. Mas se porventura